Bom, pessoal, continuando então aqui, né, nós falamos sobre os sistemas simples ou as paredes maciças que são, de certa forma, regidas através da lei da massa, o seu isolamento acústico. Agora a gente vai falar sobre os sistemas massa-mola-massa, né, que é uma alternativa em termos de sistemas construtivos que a gente tem para combater aquele problema que nós discutimos sobre o excesso de carga numa estrutura ou a perda da área útil de um espaço, tá bom? Então vamos lá. Os sistemas massa-mola-massa, apesar desse nome que é meio que um trava-língua, eles são muito úteis no sentido de que através deles vocês conseguem reduzir a carga estrutural de um sistema de vedação e também conseguem diminuir a área que esse sistema de vedação ocupa dentro da edificação e preservar o desempenho acústico, né? Então você consegue, através dessa estratégia do massa-mola-massa, que a gente já vai entender como funciona, ter elevadíssimos níveis de desempenho, reduzindo a área e a carga desta parede, tá? Então nós temos aqui um comparativo do manual de drywall, comparando uma parede de concreto, cuja densidade superficial aí é algo na ordem de 450 kg por metro quadrado, tá? E que isola em torno de 60 decibéis. Em contrapartida, nós temos uma parede de drywall com chapa dupla em ambos os lados, com preenchimento de lã acústica com uma espessura total de 140 milímetros, né, de 14 centímetros em comparação à parede de concreto de 20 centímetros. E elas têm aí praticamente o mesmo nível de isolamento. Novamente, eu ressalto a importância da gente ter um pouquinho de cuidado quando a gente recebe esses números assim de uma vez só. Isolamento de 60 dB, absorção sonora de 0,8. Esse tipo de coisa a gente sempre fica assim, um pouquinho de pulga atrás da orelha. Por quê? Não que essa parede não isole 60 dB. Ela deve isolar 60 dB numa média ali das frequências, tá? Que é um resultado de isolamento ponderado, né? Mas, por exemplo, a gente poderia estar precisando de um isolamento, como eu falei na aula anterior, em baixas frequências. Então, depois nós vamos ver que esses sistemas, apesar deles trazerem essas vantagens, né, de conseguirem elevados níveis de isolamento acústico, reduzindo a massa e reduzindo a área, tem alguns cuidadinhos que a gente tem que ter para não cair numas armadilhas, tá bom? Então, como é que eles funcionam? A gente precisa entender como eles funcionam para a gente conseguir especificar e calcular corretamente, tá? Então, os sistemas massa-mola-massa, eles são compostos por duas ou mais massas, que formam como se fosse os pães do sanduíche, né? Essas paredes também são chamadas de paredes sanduíche, que podem ser chapas de drywall, podem ser chapas de madeira, podem ser paredes de blocos cerâmicos ou de blocos de concreto, enfim. São elementos ali que têm massa, né? Que tem um pouco mais de densidade. E esses elementos são recheados, entre aspas, né? São preenchidos com um elemento interno amortecedor, né? Que muitas vezes é um material absorvedor sonoro, uma lã acústica, uma espuma, normalmente as lãs, né? Lã de vidro, de rocha ou de PET, ou o próprio ar. Logicamente, você vai potencializar muito mais o sistema isolante quando você insere uma lã acústica dentro dele, tá? Por quê? A ideia por detrás dos sistemas massa-mola-massa, ela surge através de um conceito que chama impedância, né? Na verdade, a troca de meio, né? Quando o som ele troca de meio, ele vem do ar, ele incide com uma chapa de gesso acartonado, por exemplo, ele troca de meio. Essa mudança de meio causa uma perda de energia. E aí ele troca novamente de meio para ser transmitido através do elemento ali de preenchimento da parede, que pode ser uma lã. Mais uma vez ele trocou de meio, perdeu energia novamente. E aí, enfim, ele chega na próxima massa. E aí ele troca de meio mais uma vez e perde energia mais uma vez. Então essa é meio que a ideia dos sistemas sanduíches, né? Os sistemas multicamada ou sistemas massa-mola-massa. É tomar proveito destas mudanças de meio e, a partir disso, remover, né? Retirar e dissipar energia sonora, aumentando, né? De forma muito eficiente o isolamento acústico dos sistemas. Em comparação aos sistemas maciços, né, em que você tem muitas vezes um único meio ali, principalmente quando você está considerando um bloco maciço, né, sem perfurações nem nada do tipo, você tem um único meio e o som atravessa uma única impedância acústica ali, tá bom?
Muito bem. O desempenho dos sistemas massa-mola-massa é controlado pela densidade das massas, né, ali dos sistemas rígidos e densos, como suas características como espessura, e também pelas características do material de preenchimento, né, seja ali uma lã acústica, uma espuma ou o próprio ar, tudo bem? Por eles serem sistemas mais leves, eles vão enfrentar algumas dificuldades. Por exemplo, eles podem entrar em ressonância com maior facilidade, né? Então, algumas frequências podem excitar essas paredes com maior facilidade, e da feita que esse sistema vibra, ele transmite energia sonora, porque ele tem menos rigidez do que um sistema maciço. E aí o sistema maciço ele vai ter mais dificuldade em vibrar do que um sistema menos rígido, ok? Isso causa, obviamente, uma perda do seu desempenho, né? Vai facilitar a transmissão sonora. Okay? Aqui eu trago uma tabela comparativa, né, do manual de drywall, de desempenho acústico de sistemas de drywall da Sociedade Brasileira, né, dos sistemas de drywall, em que ele compara diferentes tipos de paredes. Isso é interessante porque, por exemplo, você tem aqui a possibilidade, deixa eu aumentar aqui o zoom, acho que é muito. Você tem a possibilidade de trabalhar diferentes sistemas de parede que atendam a sua necessidade específica, ok? Então, quando a gente compara aqui esse sistema 1 com o sistema 2, a única diferença entre eles é a presença da lã acústica preenchendo a parede. E notem a diferença de desempenho de 36 decibéis sem a lã para 44. Então, a gente tem 8 dB de diferença aqui de isolamento acústico. Lembra lá nas paredes maciças que a gente precisava aumentar, duplicar a massa da parede ou duplicar a espessura da parede para ganhar 6 decibéis de isolamento acústico? Aqui a mera presença da lã dentro de uma parede de drywall já proporciona 8 dB de isolamento acústico nesse comparativo, certo? E é impressionante como muitas vezes nós visitamos obras, às vezes a gente vai fazer uma vistoria, uma coisa do tipo, e as pessoas ignoram, esquecem ou simplesmente não sabem que tem que ser colocada a lã dentro da parede. Acham que todo o isolamento da parede é feito através do gesso acartonado. E olhem só a diferença, né, que faz ter ou não a lã acústica dentro de uma parede, ok? Vamos lá, agora vamos ver aqui o item 3. O item 3 ele já traz uma coisinha a mais. Ele vem com 2 chapas de gesso acartonado em ambos os lados da parede. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão aumentando a massa do nosso sistema massa-mola-massa. Em comparação ao anterior, nós já ganhamos 6 dB de diferença aqui de isolamento acústico, aumentando mais ou menos 2,5 cm da nossa parede. Uma troca bem razoável, né? Agora eles podem aumentar, por exemplo, o tamanho do montante, né? Aqui nesse primeiro caso nós estávamos trabalhando com um montante de 48 mm. Já no segundo caso aqui do item número 4, nós temos um montante de 70 mm, né? Então nós temos uma parede mais espessa, mas ainda estamos falando de chapas simples, ok? E nós temos 38 dB. Então, em comparação ao equivalente dele com um montante de 48, há uma diferença de 2 dB. Mas aí, novamente, né, vamos usar as artimanhas aqui, né? Colocar a lã acústica, aumentar a massa. Então já deu para perceber, né, que existem várias formas da gente conseguir melhorar o isolamento de sistemas massa-mola-massa através dessas coisas que já são extremamente comuns na construção civil, bom? E por último, esse sistema aqui, que ele é bem robusto, né, ele traz um sistema de paredes duplas, né? Você tem guias duplas, né, e montantes duplos, formando uma parede bem mais espessa, que aí a lã acústica passa por dentro meio que serpenteando, né, fazendo esse movimento aqui para preencher a parede. Dica importante aqui, na execução deste tipo de sistema, em que você tem guias duplas, montantes duplos, é muito importante que você evite o contato entre esses elementos. Então, eu estou dispondo a minha guia em contato ali com o piso, com as paredes, enfim. E eu vou botar a próxima guia ao menos ali coisa de 1 centímetro de distância uma da outra. Porque no isolamento acústico, cada detalhe faz muita diferença. E o contato rígido é uma coisa que transforma
completamente o isolamento de uma parede. Quando você tem dois elementos rígidos se encostando, você tem uma ponte acústica ali. Então, da feita que uma guia vibrar, ela vai transmitir essa vibração para a próxima guia e vai diminuir o isolamento acústico da sua parede. Quando você faz esse mero afastamento de 1 centímetro, você já tem um ganho espetacular. Okay? Então, aqui tem uma imagem mostrando mais ou menos como é que é esse sistema. Né? Então, nós temos aqui a guia que pode ser de 48, o montante que pode ser de 48, de 70 ou de 90, né? Acompanhado das guias. A lã, aqui no caso, é de vidro. Eles até colocam aqui como opcional, né? Mas logicamente você vai querer pôr porque vai aumentar substancialmente o isolamento acústico. A chapa de acabamento, justamente para você ter, né, uma vedação dessas frestas e dar o acabamento da sua parede. E esses parafusos, que inclusive podem receber um tratamento de emborrachamento e serem instalados de forma a evitar, né, essa proximidade e eventualmente um contato entre eles, justamente para você evitar problemas de acústica no futuro. Bom, inclusive a própria parafusação no piso e nas paredes também pode receber esse tratamento, justamente para evitar fragilidades, né, no sistema de isolamento acústico. Aí existe um ponto aqui que é sobre a banda acústica, né? Que é uma fita que costuma ter a espessura correspondente ao tamanho da guia, né? Que pode ser de 48, de 70 ou de 90, e que ela é aplicada nessas guias de contorno, né? Que vai ter contato com o piso, com as paredes e com o teto, okay? Ou com uma laje, uma viga, etc. A função dessa banda acústica, além dela garantir uma maior acomodação, né, da parede ali, porque ela é um material resiliente, né, tipo uma borracha, ela também te garante uma maior estanqueidade dessa parede. Então temos massa, densidade, vedação, estanqueidade, são todos pontos importantes da gente considerar nos sistemas de isolamento acústico. Okay? Então aqui a gente já parte para uma comparação entre os sistemas do tipo massa, mola, massa e os sistemas que nós chamamos de simples, né, ou maciços. Então notem, né, novamente que é possível que a gente consiga níveis de isolamento comparáveis, né? Aqui eu tenho uma chapa, 4 chapas de drywall sem revestimento, uma densidade aqui de 44 kg por metro quadrado, em comparação à parede maciça de concreto armado de 10 cm de espessura, cuja densidade superficial é 240 kg por metro quadrado, tá? Então aqui praticamente 6 vezes mais, né? Para garantir o mesmo nível de isolamento acústico. Novamente, né? Estão vendo esse carinha bem aqui, RW? Esse R significa índice de redução sonora, né? O Wzinho aqui, ele quer dizer que é um índice de redução sonora ponderado, né? Então é uma média ali do desempenho desse material em várias frequências. Quando a gente for analisar isso frequência a frequência, é bem capaz que a gente tenha aqui algumas diferenças que podem ser substanciais e importantes em projetos mais específicos, tá? E aqui nesse ponto, a gente vai entrar num detalhe que a gente tem batido, né, nessa questão relacionada às frequências, né, que podem causar problemas, que é justamente a questão da frequência de coincidência, tá? Ou frequência crítica. É uma região ali de frequências em que os sistemas, né, essas chapas, seja uma chapa de drywall, uma parede maciça, ou pode ser uma janela, um vidro, enfim, em que uma placa ali há uma determinada frequência que vai coincidir com uma frequência de flexão desse material e que vai causar uma perda de transmissão sonora, né? Então aqui nesse gráfico a gente vê as 3 zonas, né, em que é controlado o isolamento acústico de um determinado sistema de parede, né? Então a gente tem uma primeira parte aqui que é uma região controlada pela rigidez do material, né? Aqui nós temos alguns pontos de ressonância, que a gente tem algumas perdas de isolamento acústico, e aqui vem a lei das massas, né? Ou a lei da massa, em que quanto maior a massa desse material, maior o seu desempenho acústico. Isso a gente viu na aula passada, tá? E aí vem a tal da frequência de coincidência, que aí você tem uma perda considerável, né, de isolamento acústico do material. E aí vem uma estratégia muito comum, né, mas pouco difundida, na verdade, é comum para quem está habituado, né, mas não se fala muito sobre isso, que é uma estratégia de backup, né, que você consegue, através dela, contornar esse problema da frequência de coincidência.
que seria justamente usar espessuras diferentes das massas do material, né? Isso serve para qualquer situação, tá? Seja uma parede de drywall, seja uma janela acústica, uma janela de vidro duplo, tá? Então, é muito comum, por exemplo, em visores de estúdio, você ter uma espessura de vidro de um lado e do outro lado você ter uma outra espessura de vidro. Por quê? Porque quando um desses vidros entra em coincidência, o outro não está. Então eles funcionam como backup. E aí quando o outro está em coincidência, o outro não está. Tá? Então isso pode ser aplicado também nos sistemas de parede. Então, por exemplo, eu posso vir com uma chapa dupla de um lado e uma chapa tripla do outro lado. Tá? Então você, dessa forma, consegue garantir que quando uma massa da parede entra em coincidência, a outra está ainda respeitando ali, digamos, a lei das massas. Né? E aí você consegue, através dessas pequenas estratégias, garantir um bom nível de isolamento acústico. Tá? Outra forma de contornar essas deficiências é através do amortecimento das guias que compõem essa parede. Né? Então, existem sistemas de amortecedores que você pode instalar diretamente nas guias, né? Principalmente quando você está fazendo contra a parede ou coisa do tipo, e ele vai, logicamente, trazer um grau maior de isolamento acústico em frequências mais graves. Né? Ele vai impedir que essa estrutura vibre com tanta facilidade. Outra forma também de aumentar a rigidez da parede de drywall é você diminuir o espaçamento entre os montantes. Né? Normalmente esse espaçamento, a depender da altura, é algo aí na ordem dos 60 centímetros, tá? Entre um montante e outro. Se você diminuir este espaçamento, logicamente você vai ter uma estrutura mais rígida ali. Claro que isso tem um custo associado, né? Mas é uma estratégia também que pode ser utilizada para trazer mais desempenho acústico, principalmente ali em baixas frequências, tá? Então, a partir daqui, a gente vai entrar em coisas que são muito comuns de acontecer em obras, né, que causam deficiências gigantescas nos nossos sistemas de parede e de isolamento acústico de modo geral, que são as frestas e aberturas. E de que maneira a gente consegue contornar esses problemas para garantir um bom desempenho acústico dos nossos sistemas isolantes, tá bom?